Fala galera, tudo bem? Pessoal, você sabia que só existem alguns suplementos que realmente funcionam para atletas? Pois bem, hoje nesse vídeo eu vou te mostrar os que são realmente eficazes e, claro, com embasamento científico e também aqueles que vão melhorar a tua performance, assim como acelerar a tua recuperação muscular. Então, para você que não me conhece, eu me chamo Matheus Reis, sou nutricionista clínico e esportivo e nesse canal eu ajudo pessoas aí, atletas e também praticantes de atividades físicas a justamente melhorar a performance e também conquistar aí resultados reais. Bom, galera, o primeiro suplemento que eu trago para vocês é justamente a creatina. A creatina é um dos suplementos mais evidenciados hoje na ciência, tanto na área esportiva, mas também na área de tratamento de doenças, principalmente a diabetes aí. Então a gente tem muita evidência robusta, inclusive, tanto na área esportiva quanto no tratamento de doenças. E a creatina também é produzida no nosso próprio corpo, a partir do nosso rim, fígado e também pelo pâncreas, a partir de 3 aminoácidos principais, como a arginina, metionina e também a glicina. Então, quando a gente combina esses 3 aminoácidos, a gente tem a creatina. Dessa maneira, ela também tem ação mais benéfica em exercícios com mais força, potência também e também em endurance, né? Que são aqueles exercícios de mais longa duração, como exemplo aí da corrida. Além disso, a gente tem uma dose ali que ela pode variar entre 0,03 até 0,07 por grama por quilograma de peso corporal. Ou seja, pega o teu peso aí, 70 quilos, por exemplo, e multiplica entre essa variação que você vai ter mais ou menos a quantidade de creatina para o seu dia a dia. E lembrando que o uso da creatina deve ser diário. O efeito dela é de efeito mais crônico, tá? A gente precisa consumir pelo menos ali durante 1 a 2 semanas para ela começar a ter o seu benefício de aumentar a força, aumentar a potência durante o nosso treinamento e também prolongar o tempo de fadiga, né? Então a gente consegue fazer mais repetições com o uso da creatina. E existe também 2 tipos de protocolos que a gente pode estar utilizando, né? Tanto um método aí de saturação, né? Que é ali quando você faz um consumo de creatina um pouco mais concentrado em um dia só. Geralmente você pode calcular o teu peso vezes 3, né? Então pega o teu peso e multiplica ali vezes 0,3, que você vai ter mais ou menos a quantidade de creatina por dia que você deve consumir, certo? E dessa maneira você vai ter ali em média 70 quilos, vai dar uma média de 20 gramas por dia, que pode ser dividido ao longo do seu dia também, né? Se consumir 5 gramas de manhã, 5 à tarde, 5 à noite, por exemplo, certo? E também existe o protocolo de manutenção, que é justamente o protocolo onde você fica ali tomando uma dose mais reduzida, que é justamente aquela dose que eu citei anteriormente, de 0,03 até 0,07, que você pode multiplicar o teu peso vezes essa variação aí que eu citei. Bom, o segundo suplemento que a gente tem é justamente a cafeína. Inclusive, a gente tem muita evidência, muito robusta, inclusive aí para retardar a fadiga, né? Aumentar o foco também, porém, tome cuidado com o horário que você vai consumir. Tá? Existe uma questão muito individual, que é em relação ao sono. Se você treina ali no turno da noite, tome cuidado com o uso da cafeína ali nesse período de 5 da tarde até 6, na verdade, e em diante, né? Que pode alterar a sua qualidade do teu sono, tá? E além disso, também ela é muito bem evidenciada em esportes de longa duração e até mesmo de força. Em força a gente não tem muita evidência tão robusta assim, mas sim, a gente tem algumas que são bem promissoras aí em relação à força muscular durante o exercício de musculação, principalmente, tá? E a dose da cafeína, ela pode ficar ali entre 3 a 6 miligramas por quilograma de peso, ou seja, pega o teu peso e multiplica entre essa variação que você vai ter mais ou menos aí, por exemplo, 70 quilos vezes 3, né? Então você vai ter ali 210 miligramas mais ou menos de cafeína, sendo a dose mínima que você pode já consumir ali durante um pré-treinamento ali, possivelmente uns 20 minutinhos, 30 minutos antes de você começar o exercício tanto de corrida quanto exercício de força, como eu falei. Bom, galera, o terceiro suplemento que eu trago para vocês é justamente a beta-alanina. A beta-alanina tem uma função de aumentar uma molécula presente no nosso músculo, que é justamente a carnosina. A carnosina, ela é um composto que ela atrai mais hidrogênio e, consequentemente, a gente consegue retardar esse efeito da fadiga muscular. Ou seja, a beta-alanina tem esse efeito, sim, de retardar o efeito da fadiga. Ou seja, quando a gente está ali travando a musculatura, né, ou até mesmo tendo a sensação de parar aquele músculo, realmente a beta-alanina consegue prolongar esse efeito, consequentemente você tem uma melhora da tua performance. Além disso, a gente deve lembrar que o consumo dela, da beta-alanina, ela é prolongado, ou seja, não é ali você tomar como um pré-treino, como exemplo da cafeína, que eu citei anteriormente, e você já vai ter esse efeito. Não, a beta-alanina ela é diferente, o efeito dela, e deve ser consumida ali pelo menos entre 4 a 6 a 8 semanas para que você possa já perceber algum efeito desse benefício, né, de retardar a fadiga ali muscular. Então lembrando que ela também deve ser utilizada em mais exercícios com uma potência e que gira em torno ali entre 60 segundos até 240 segundos de contração também muscular, ou seja, você tem que estar contraindo a tua musculatura nesse sprint, nesse exercício de potência,
entre essa variação, né? Então, para musculação, a beta-alanina não funciona tanto, né? Então, até porque a gente está contraindo a nossa musculatura ali durante pelo menos 35, né, 40 segundos no máximo, né, que a gente vai estar contraindo essa musculatura. Então, talvez para um crossfit, né, a beta-alanina tem uma evidência bacana, né? Talvez para exercícios assim que são mais conjugados, a gente vai ter sim um certo benefício, não para a musculação, como eu disse, porque o tempo de contração é um pouquinho mais reduzido. Bom, o quarto suplemento que eu trago para vocês é o bicarbonato de sódio. Eu tenho certeza que você já tem ouvido falar aí no bicarbonato de sódio para uso doméstico, né? Até mesmo na cozinha ali, até mesmo na preparação de alguma coisa. Realmente o bicarbonato ele é muito utilizado. Porém, existe também o bicarbonato para a performance, né? O efeito tamponante, ou seja, justamente ele age no nosso sangue, atraindo também íons de hidrogênio para retardar o efeito de fadiga. Então, o bicarbonato de sódio é uma excelente opção também para performance quando se gira em torno de exercícios que vão ter uma potência e também de estilo um pouco mais intermitente, como exemplo aí do CrossFit, né? A gente também tem um efeito de corridas mais intervaladas, né? Até mesmo HIIT. Então, realmente, o bicarbonato de sódio ele pode sim ser uma opção em relação à melhora da performance e também devemos ressaltar que ele pode trazer alguns efeitos indesejáveis, principalmente efeitos mais gastrointestinais. Ali pode sentir algum desconforto, queimação e até mesmo algumas pessoas reclamam de vômitos em alguns casos, tá? Então tome cuidado que a dose também não é tão pequena assim. Deve pegar o teu peso aí e multiplicar vezes 3, que é a dose ali pelo menos 0,3 na verdade, que é a dose pelo menos que você deve consumir o bicarbonato de sódio. Então 70 kg vezes 0,3, você vai ter aproximadamente aí 20 gramas a 25 gramas de bicarbonato para consumir previamente 2 horas antes do teu treinamento. Inclusive, a gente tem aí muita evidência em relação a esse tempo que pode ser fracionado. Você pode tomar, sei lá, 10 gramas em 1 hora antes e 10 gramas 2 horas antes. Você pode também fracionar, porque o efeito dele é mais imediato. Não como a beta-alanina que você precisa tomar vários dias para ela começar a ter ali um certo benefício. Bom, o quinto suplemento aí que eu trago para vocês é justamente a whey protein, né? As proteínas não é ali a melhor opção, né? Até porque comidas de verdade também como ovo, frango, carne também vai ter o mesmo benefício, mas a gente tem sim a whey como um dos principais suplementos para a recuperação da musculatura e também aumenta ali sim da musculatura, principalmente para exercícios com força, né? Então devemos lembrar que ela também pode agir nesse processo aí por questões de praticidade, né? Então talvez no momento que você não esteja ali preparado para comer um frango ou um ovo à tarde, por exemplo, a whey sim poderia ser uma alternativa bem interessante para que você já possa ali ter esse consumo de proteína diário bem adequado, né? Às vezes a gente não tem como levar as refeições e a whey ela pode se encaixar perfeitamente nesse contexto. Bom, o sexto suplemento que eu trago para vocês é justamente aí o nitrato, presente principalmente na beterraba, né? A gente tem a beterraba como principal fonte de nitrato e ele tem como principal função aumentar o vaso sanguíneo, né? Dessa forma passar mais oxigênio, mais nutrientes para o nosso músculo. E também com essa maior vasodilatação a gente vai ter uma melhora da nossa performance. Justamente ali porque o nitrato ele aumenta também uma coisa chamada óxido nítrico, que é justamente o responsável por aumentar esse vaso sanguíneo de volume. E aí a gente tem uma dose também que ela gira em torno ali entre 200 mg a 300 mg por dia. Então ele pode ser consumido também previamente ao exercício, pode até fazer o suco da beterraba, né, combinando ali talvez com a melancia, que vai ter também um outro aminoácido chamado L-citrulina. L-citrulina também é um potente vasodilatador, então você vai misturar no suco, né, ali a beterraba com a quantidade de beterraba de 130 gramas de beterraba com 150 gramas de melancia, você vai ter um potente vasodilatador, tá? Então isso pode ajudar bastante em relação à tua performance e prolongar aí a tua fadiga muscular também. Bom, e se esse conteúdo já te ajudou, comenta aqui pra mim nos comentários se você já faz uso de algum suplemento desse, tá? E também dá um like nesse vídeo, tá certo? Então esse conteúdo que eu tinha pra trazer hoje pra vocês e fiquem em paz, até mais, tchau, tchau.